Irmãos, irmãs, chegamos à grande semana da tradição popular, a Semana Maior, a Semana Santa. Nos preparamos para fazer a memória do acontecimento por excelência. Por quê? Acontecimento de salvação, realizado por Jesus, com sua paixão, morte e ressurreição. Hoje, dia 10 de abril, domingo de Ramos, acompanhamos Jesus que chega em Jerusalém. Estamos com o evangelista Lucas. O evangelista Lucas, na procissão e bênção dos ramos, no capítulo 19, versículos 28 a 40. Naquele tempo, Jesus caminhava à frente dos discípulos, subindo para Jerusalém. Quando se aproximou de Betfagé e Betânia, perto do monte chamado das Oliveiras, enviou 2 de seus discípulos, dizendo: Ide ao povoado ali na frente. Logo na entrada encontrareis um jumentinho amarrado, que nunca foi montado. Desamarrai-o e trazei-o aqui. Se alguém por acaso vos perguntar: por que desamarrais o jumentinho? Respondereis assim: o Senhor precisa dele. Os enviados partiram e encontraram tudo exatamente como Jesus lhes havia dito. Quando desamarraram o jumentinho, os donos perguntaram: por que estáis desamarrando o jumentinho? Eles responderam: o Senhor precisa dele. E levaram o jumentinho a Jesus. Então puseram seus mantos sobre o animal e ajudaram Jesus a montar. E enquanto Jesus passava, o povo ia estendendo suas roupas no caminho. Quando chegou perto da descida do Monte das Oliveiras, a multidão dos discípulos, aos gritos e cheia de alegria, começou a louvar a Deus por todos os milagres que tinha visto. Todos gritavam: bendito o Rei, que vem em nome do Senhor, paz no céu, glória nas alturas. Do meio da multidão, alguns dos fariseus disseram a Jesus: Mestre, repreende teus discípulos. Jesus, porém, respondeu: eu vos declaro, se eles se calarem, as pedras gritarão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Com a celebração do Domingo de Ramos, meus irmãos e minhas irmãs, iniciamos com toda a igreja a Semana Santa, que tem como centro a Páscoa, na paixão, morte e ressurreição de Jesus. Ele e seus discípulos chegam em Jerusalém, acompanhados pelo povo. Jesus, que sempre procurou agir reservadamente, Jesus não queria publicidade sobre seus gestos, sobre seus sinais, agora permite que o povo o aclame como Messias e Rei. Hosana, bendito aquele que vem em nome do Senhor, o Rei de Israel, o Filho de Davi. Está chegando a sua hora. A expectativa do povo, na verdade, era uma expectativa sociopolítica, era uma expectativa de libertação.
Ao chegar em Jerusalém, Jesus se dirigiria ao templo e ocuparia o poder e libertaria o povo do domínio romano, do domínio estrangeiro. Mas o que acontece é que quando chegam em Jerusalém, já havia um plano bem arquitetado para matar Jesus. Um plano arquitetado pelos fariseus e alguns do partido de Herodes. E o que aconteceu com Jesus? Ele foi preso. O povo ficou como que desamparado, decepcionado, temeroso e dispersou-se. Na primeira leitura da missa do Domingo de Ramos, nós lemos o profeta Isaías. E aí nos deparamos com o seu terceiro cântico, o cântico do servo de Javé, a figura do servo. Quem é o servo no profeta Isaías, que lemos no Domingo de Ramos? Este servo aponta, não é? Para Jesus, o servo que escuta a palavra de Deus, o servo que é fiel e não obstante ao sofrimento, à humilhação e gestos que provocam dor, ele resiste. Ele é o servo de Deus, aquele que realiza o desígnio de Deus, plenamente realiza a sua vontade. No Evangelho, nos deparamos com o relato da paixão, segundo São Lucas. E o Evangelho diz que quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram. E com ele, 2 malfeitores, um à direita e outro à esquerda. O que Jesus dizia de toda aquela parafernália montada contra ele? Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartiram entre si suas vestes, sorteando-as. Já era quase meio-dia e caíram trevas sobre toda a região, até às 3 horas da tarde. Aí o sol parou de brilhar, o véu do templo rasgou-se ao meio. Então Jesus deu um forte grito: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E tendo dito isso, expirou. Entregou-se inteiramente nas mãos do Pai. Apesar do sofrimento, ou em meio ao sofrimento, ele, Jesus, não falsificou a missão que o Pai lhe confiou. Antes, nutriu a certeza de que o Senhor Deus era o seu aliado e ele não seria derrotado. Ele venceria. Na cruz, e esse é um detalhe muito importante, Jesus é reconhecido como Filho de Deus por um estrangeiro, não por um dos seus, por um estrangeiro, que era oficial do exército romano. Jesus, meus irmãos, minhas irmãs, já é vitorioso sobre a morte. Na verdade, ele, aquele homem que morria, era o Filho de Deus. A traição, a negação, o abandono, a solidão, a angústia e a morte sintetizam a paixão de Jesus no seu corpo e no seu coração. Verdadeiramente, por inteiro, ele se abandonou nas mãos do Pai. Que devemos fazer? Estamos iniciando a Semana Santa, mas não devemos iniciá-la recordando o fracasso de Jesus,
humanamente falando, mas sim reconhecendo sua fidelidade ao Pai até as últimas consequências, fazendo presente a sua paixão que se prolonga nos sofredores de nossa sociedade e questionando projetos sociais, políticos, econômicos, patrocinadores da morte de tantos irmãos e irmãs. O mundo vive tanto sofrimento, o mundo vive tempos de insegurança, de medo, de dispersão. A guerra na Ucrânia e na Rússia, quanto sangue derramado, quantas lágrimas, quanta gente, quantas famílias destruídas. Esse é um sinal de que o mal está presente e que muitos daqueles que governam, dirigem os povos, têm o seu destino em suas mãos, não procuram fazer o bem, não procuram a dignidade, a liberdade, a comunhão, a solidariedade. Antes, tantos interesses escusos. E para fazer valer os seus interesses, matam, promovem a guerra. Jesus se fez servo, demonstrou os projetos humanos e religiosos injustos do seu tempo e conquistou-nos a liberdade e a vida eterna. Nós os adoramos, Senhor Jesus, e vos bendizemos, porque pela vossa santa cruz remistes o mundo. Vivamos intensamente a Semana Santa, caminhando com Jesus, deixando-nos envolver pelos seus gestos de amor. E mais uma vez, com Ele, aprendendo a dizer sim. Como disse a campanha da fraternidade, buscando, bebendo da sua sabedoria, ensinando, realizando, fazendo acontecer gestos de amor. E sobre todos dessa bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo, e permaneça para sempre. Amém.